Muito bem, minha gente, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, começando nosso Notícias Comentadas, dando aquela fechada, fazendo o fechamento da semana, algumas notícias em especial que nós separamos aqui, resolvemos fazer o devido destaque, né? E claro, vamos estar no acompanhamento. Bom, minha gente, é complicado, né? Falar aqui sobre algumas coisas, mas evidentemente importante, assuntos aí que estão na pauta do dia e que muito interessa, principalmente a luta que travamos aqui no Brasil, principalmente. Claro que em muitos momentos falamos do mundo de uma forma geral, mas vocês vejam como são as coisas, né? Agora a gente se depara na Folha de São Paulo, o ministro da Agricultura da gestão Bolsonaro dizendo que o governo Lula tem tudo para dar certo. Bom, nada mais, nada menos do que aquela famosa conciliação, né? Aliás, bastante complicado isso na política. Alguns falam que é uma forma de garantir a governabilidade, de garantir a gestão, todo esse papo que a gente já está até um pouco cansado de ouvir. É claro que em alguns aspectos não dá para negar, houveram avanços realmente nos governos, em especial de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, porém também muitas perdas, muitas mudanças aí de paradigmas e até mesmo, claro, né, não dá para fingir que não existiu, fechar os olhos para isso, a corrupção, isso para citar apenas um de tantos outros problemas, né? Como se já não fosse um problema a própria exploração da classe trabalhadora como um todo e a opressão de uma forma geral do povo mais pobre, do povo oprimido, que a gente sempre vê acontecendo quando governos ditos de esquerda ou governos que teoricamente se pressupõem serem de esquerda, acabam tendo que adotar justamente a política contrária àquilo que deveriam seguir, ou então adotam a política que seguem, né, a política do centrismo, da conciliação de classes, a política do vamos negociar com todo mundo e na realidade, o que acontece quando se põe na balança os interesses do capital contra os interesses do trabalho? Evidentemente, no sistema capitalista do qual nós vivemos, independente qual a sua linha, a sua ideologia política, evidentemente a gente sabe como a banda toca, a gente sabe como a coisa funciona. Então, são assuntos aí que a gente tem que estar sempre conversando, verificando. E essa notícia aqui da semana, ela nada mais, nada menos foi do que uma abertura de portas para outras questões que se seguiram ao longo aqui da semana, como por exemplo, é, eu não vou dizer pasmem, porque acredito que muitos já estavam aí mais ou menos cientes sobre tudo isso, mas para aqueles que não estavam, né? PT e PCdoB apoiarão reeleição de Lira, peça-chave da sustentação de Bolsonaro e das reformas. É exatamente isso que vocês ouviram aqui no Esquerda Diário Oficial. O Arthur Lira, do PP de Alagoas, dispensa comentários, atual presidente da Câmara dos Deputados, que esteve lado a lado com Bolsonaro para atacar os trabalhadores e promete avançar nas reformas reacionárias, receberá o apoio de deputados das bancadas do PT, PV, PCdoB e PSB. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que a decisão foi consenso entre os líderes dos partidos.
Lopes é o atual líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. A questão que fica é: vale tudo pela governabilidade? Essa é uma questão, só fazendo um parênteses, né? Essa é uma questão aí que nós do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco também fazemos questão de colocar também, né? Voltando aqui ao texto original do MRT, a- quando eu digo MRT, né, no caso o Esquerda Diário, que é o jornal deles, afinal de contas, né? Então, uma coisa tá aí praticamente ligada à outra. Mas enfim, voltando ao texto original, a questão que fica é: vale tudo pela governabilidade? Até manter na presidência da Câmara dos Deputados, sob consenso, sem crítica alguma, um deputado reacionário do PP de Alagoas que, lado a lado de Bolsonaro, atacou os trabalhadores durante a pandemia, que dirigiu a roubalheira das emendas de relator, o famoso e tão falado orçamento secreto, e que apoia todas as contrarreformas que massacram os trabalhadores e a juventude. Esse apoio é um sinalizador claro de que o governo Lula pretende manter todas as reformas neoliberais que vêm devastando a vida dos trabalhadores. Além disso, esse nefasto apoio indica pactuação com a extrema-direita e com os protagonistas de um regime político responsável pela ascensão do bolsonarismo. Tá aí uma questão a ser levantada bastante polêmica. Aliás, o Lula, né, diga-se de passagem, e o próprio Lira, ou melhor, o próprio Lira, melhor dizendo, era um apoiador do governo Lula, assim como foi um apoiador do governo Dilma, e, claro, fazendo o papel de típico político do Centrão, assim como também apoiou o, o governo Temer e inclusive esse mesmo fez críticas à, à época com relação às perseguições que o próprio PT vinha sofrendo, que acabaram culminando no impeachment de Dilma Rousseff. Mas, evidentemente, cumprindo seu papel de político do Centrão, de um partido conservador e reacionário como o Partido Progressista, acabou logo arranjando meios de abraçar o bolsonarismo, de ser uma das vozes do Centrão no fortalecimento desse grupo de direita, que aliás se fala Centrão, mas nada mais, nada menos são do que partidos fisiológicos por um lado, porém isso não tira o caráter ideológico deles, afinal de contas, cada um à sua maneira são partidos ideológicos sim, são partidos ligados à direita, né? Porque isso também é uma outra questão que é preciso colocar aqui. Não é porque são partidos fisiológicos, como alguns gostam de chamar, não é porque são partidos do centrão ou porque são partidos que estão em qualquer governo ou que negociam com qualquer governo que eles sejam nem cá nem lá ou que sejam em cima do muro ou quando depende são de esquerda, quando não depende são de direita. Não, são partidos de direita, são partidos que basicamente representam e sustentam as antigas oligarquias que há séculos mandam nesse país. São partidos cujas famílias, cujos membros estão aí na política há décadas, se não séculos, e claro, procurando sempre manter a chamada velha política, que basicamente é a nova política com outro nome, porque é aquela história, né? Não existe velha política, nova política, existe a política que se faz dentro de um sistema de exploração, de um sistema no qual nós temos divergências e inconciliações, que nós temos divisão de classe, e esses grupos políticos, esses partidos,
estão claramente ligados, vinculados e são grandes defensores de uma dessas classes, e vocês já podem adivinhar qual delas nós estamos falando e de qual delas nós não estamos falando, né? Essa é uma questão importante a se frisar com relação a Arthur Lira e tudo que ele, o seu partido e seus correligionários representam, e o que fica aí de complicado, principalmente para esse governo Lula que ainda não começou, mas está a menos de um mês aí de ter o seu início oficial. Fica então a questão do quanto vale a pena essa tal governabilidade e onde está a autocrítica que, inclusive, muitos membros do próprio PT prometiam que seria feita, prometiam que seria, no mínimo, conversada com a militância, né? Mas assim como no calor do momento, assim como no já que estamos em período de Copa, né? Assim como naquela alegria da recém-vitória do time, evidentemente muita coisa, muito pano acaba sendo passado, e nisso a gente vê não só na esfera federal, mas também aqui no estado de São Paulo, alguns absurdos como o que eu poderia chamar aqui de um verdadeiro escândalo dos supersalários. Deputados bolsonaristas do Centrão e do PT aprovam um aumento de 50% no salário para governador de São Paulo. O PT e outros partidos deveriam ser os primeiros a se colocarem contrários a isso, né? Não se colocam porque também serão beneficiados de alguma forma e beneficiam, além de beneficiar o que já foi todo esse esquema tucano que durante anos governou e ainda governa, já que o ano não acabou, o estado de São Paulo, ainda privilegiará aqueles que se disseram, né, tão contrários, que é justamente essa nova turma, esse rosto novo, entre aspas, que virá governar o estado de São Paulo, que é um braço do bolsonarismo, o Tarcísio de Freitas, governador eleito para o estado de São Paulo, agora para o pleito que se inicia no ano que vem, e já terá aí, né, esse verdadeiro presente dos deputados da Assembleia do Estado de São Paulo, e inclusive presente esse dado por parlamentares do PT e outros partidos. É uma questão bastante complicada essa história da conciliação de classes, né? Eu sei que muitos devem achar que às vezes no podcast Mesa de Debates a gente vê o mundo cor-de-rosa, ou que a gente acha que a política é uma coisa fácil, que é chegar lá e fazer os seus sonhos se realizarem. É muito pelo contrário. A gente sabe exatamente que não é possível. E outra, a questão da gente falar da conciliação de classes é justamente porque não é uma questão de você acreditar no mundo cor-de-rosa, ou você achar que as coisas, ou você achar que marxismo, o socialismo, o comunismo é uma espécie de mundo mágico. Não é nada disso. Aliás, é muito pelo contrário. E por mais que alguns não gostem de escutar isso, é inegável. Eu, né, acho que é bom frisar isso. O socialismo, a revolução, a projeção e o rompimento da atual estrutura social que nós temos para uma nova perspectiva. Eu não preciso nem ficar falando aqui econômica, filosófica, social, não, não, mas uma nova perspectiva de vida mesmo. Ela vai passar por um processo que vai ser violento, que vai ter
muitas rupturas, que vai ter muitos ataques, que vai enfrentar muitos desafios e não vai ser fácil. Por isso o nome é Revolução. E não fiquem achando que não vai ser difícil, que não vai ter muita guerra por conta disso. Infelizmente é um fato. Tá aí todas as demais revoluções, sejam elas vitoriosas ou não, que servem de exemplo ao longo da história para mostrar isso. Então, aqui no podcast Mesa de Debates e mesmo outros jornais que a gente se baseia, segue, ou temos algum vínculo aí de alguma forma, né? Mesmo que seja apenas um vínculo no sentido de se apropriar, no bom sentido do termo, de algumas matérias, reportagens, como o que eu faço aqui no Notícias Comentadas e faço questão, né, de frisar quando é reportagem de um ou um artigo de um jornal de algum outro grupo de esquerda também, mas a gente não está achando que a política é um mar de rosas, é pelo contrário, a gente sabe o mar de lama que é. Por essas e outras que se conclama a população a não acreditar, a não ficar babando o ovo e defendendo os políticos e muito menos os políticos ditos de esquerda, os políticos da esquerda que se institucionalizou, porque olha isso daqui, é exatamente o que a gente vem apontando, criticando, mas que se repete toda vez, a cada vez. E enquanto isso, né, nossa solidariedade aqui ao companheiro Galo, famoso Galo de luta, né? Você pode não concordar, não gostar das colocações dele, de algumas opiniões ou práticas políticas dele, mas não podemos concordar com os ataques e as perseguições políticas que ele vem sofrendo. Segundo nota aqui também do jornal Esquerda Diário, o Ministério Público de São Paulo enviou pedido à Justiça para que Paulo Galo, o famoso Galo de Lutas, seja condenado a pena de mais de 3 anos de reclusão por ação que incendiou em São Paulo a estátua do racista e escravocrata bandeirante Borba Gato. Outras duas pessoas também estão ainda sofrendo processo do judiciário. Bill, motorista de app, e Tiago Vieira, motorista de caminhão. É, solidariedade então ao Galo, né? Famoso Galo de lutas. E é o que eu coloco aqui, gente. Eu, particularmente, não teria feito o que ele fez. Não dou aqui o meu apoio à ação que eles fizeram com relação a colocar fogo, né, na estátua de um bandeirante, por mais polêmica que seja toda a questão histórica aí dos bandeirantes, mas eu acho importante, e nisso o Galo tem razão, de que essas discussões precisam ser abertas para a sociedade, isso precisa ser colocado mais às claras pela sociedade e é preciso ter um movimento massivo, um movimento da população consciente da questão histórica e da questão social em que está emergida, ela própria buscar, através da crítica e da luta, que se façam, se tomem ações contra esse tipo de estátua, esse tipo de símbolo que homenageia figuras racistas aí do passado, ou pelo menos se abra a discussão, evidentemente, né? E eu repito, eu não sou um defensor aqui do que o Galo fez.
E até acho que da forma como ele fez, ele correu realmente um grande risco aí. Mas acho que no intuito dele, eu até entendo aí os motivos que ele colocou, estimular o debate, abrir essa discussão para justamente a população, principalmente a população em suma brasileira, de maioria preta, mestiça e que durante muitos séculos foi vítima, né, da escravidão, e de ações como a desse senhor Borba Gato, entre outros que aí poderíamos citar, são questões importantes de serem colocadas. E aí vem toda essa pataquada, né? Enquanto isso, ainda sobre a questão da parceria Arthur Lira, Bolsonaro e agora também o companheiro Lula, já não basta a aproximação do PT a Arthur Lira e, claro, o Bolsonaro ficando nervosinho por causa dessa aproximação e cortando, né, o repasse aí do, se não todo, mas grande parte do orçamento secreto para os políticos comprados justamente com esse meio para se tornarem sua base de apoio. Agora, para poder agradar Jair Messias Bolsonaro, o presidente que sumiu, o presidente que a gente praticamente não ouve mais falar já há alguns dias, agora tem essa questão aqui. Lira concede aposentadoria a Bolsonaro e valor deve superar 30 mil. Aí vocês vejam bem, né? O Bolsonaro recebendo salário aí, aposentadoria de 30 mil, fora outras benesses e regalias que já carrega consigo por conta do cargo que exerce e pelo fato de ter sido também político, deputado aí por muito tempo, por diversos mandatos. Então, acho que a população realmente só tem mesmo a ficar pasma. O problema é que parte disso aqui mal chega a todos também, né? Então são discussões aí tensas, mas importantes de serem feitas porque realmente é inacreditável viver assim num país como esse, né? E já não bastasse todo esse problema, essa gangue, né, que o bolsonarismo, essas gangues que o bolsonarismo conseguiu criar, e não digo que o bolsonarismo tenha inventado isso, né? Na verdade, eu acho que isso é que inventou o bolsonarismo, para falar a verdade. Só esperou finalmente ter ali uma figura que se apresentasse como um grande líder, para aí sim grande parte disso sair do armário de fato. Ainda vimos aqui essa situação bizarra, um vídeo publicado no domingo 27, mostrando o rosto de bolsonaristas que na semana anterior sequestraram, agrediram e praticaram tortura mental para exposição pública de eleitor petista que havia feito postagem nas redes sociais ironizando os bloqueios de rodovias. O caso ocorreu em Itapema, Santa Catarina. As imagens são do momento em que os criminosos bolsonaristas encontram um eleitor petista na garagem de um prédio para levá-lo ao acampamento dos descontentes eleitores de Jair Bolsonaro, onde foram gravadas as cenas de humilhação pública que vimos nos últimos dias. Cabe agora às autoridades a identificação da gangue. E o mais triste disso é saber até onde as autoridades também estão se movendo, né? Estão se mobilizando por causa dessa e outras questões aí. É, minha gente, não é fácil não. Pausa para uma água, já retorno aqui com vocês.
Para fecharmos aqui o notícias comentadas, né? Vamos a essa nota aqui que eu achei. Ai, Deus, tem que ter umas pérolas, né? Vamos aqui com a matéria. São Paulo lança edital para sistema de câmeras que identifica cor e, entre aspas, vadiagem. Absolutamente ilegal, discriminatório, desproporcional, criminalização da pobreza. A leitura desse edital é chocante. Um trecho do edital do Smart Sampa diz que as câmeras devem embarcar analíticos que permitam o rastreio de uma pessoa suspeita, monitorando todos os movimentos e atividades. O texto continua. A pesquisa deve ser feita por diferentes tipos de características, como cor, face e outras características. Além disso, com as novas câmeras, os órgãos de segurança terão como monitorar escolas, UBSs e demais equipamentos públicos, aumentando significativamente a segurança nesses locais. Reconhecimento facial em acesso a escolas, UBSs, é a questão que a escritora aqui, né, a Estela Aranha, coloca. Só para encerrar, outro ponto do edital é que o monitoramento deve apontar situações de vadiagem e tempo de permanência que pode ser considerado um comportamento suspeito. Olha, eu acho que se botassem essas câmeras assim, hoje em dia nem tanto, né? Mas em outros momentos aí da minha vida, se me colocassem para ser, digamos assim, filmado, registrado por esse tipo de câmera, eu estaria simplesmente fudido, né? Não tem outra palavra aí, com todo o respeito aí, perdão aos eleitores, aos ouvintes que não gostam de termos mais chulos, né, de baixo calão, mas são coisas aí extremamente absurdas das quais a gente tem que lidar. Bom, minha gente, agora sim, encerrando o nosso Notícias Comentadas, solidariedade também aos professores do estado de São Paulo, em especial aqui de São José dos Campos, enfrentando todo esse processo de municipalização e do qual alguns vão talvez perguntar: ah, mas a escola municipal é melhor do que a escola estadual? Qual o problema de se fazer isso? Bom, o problema está justamente em tudo aquilo que nós já discutimos ao longo do mês sobre o processo de municipalização das escolas, né? Que o prefeito já abraçou e disse ao governador que vai buscar fazer sim esse procedimento, do qual, aliás, a Câmara de Vereadores de São José dos Campos também já deu seu parecer favorável. Porém, fica justamente a questão do que vai atrapalhar, em especial, a comunidade escolar de uma forma geral, mas também o ritmo dos alunos, o procedimento, essa bagunça que tem sido em muitas escolas no último mês de troca de professores, substituições, os alunos não conseguem acompanhar, já estavam aí adaptados ao ritmo de um determinado educador e a coisa acaba entrando assim de uma forma bagunçada, arbitrária, sem se conversar com a comunidade escolar e com os professores em especial. E agora o que se vê são protestos, né, justamente contra a questão da municipalização e que, para além do protesto, a necessidade de abrir esse diálogo com os joseenses, com os pais, as mães, as famílias aí em geral, com relação às novas escolas e, claro, para mostrar também como é a questão do funcionário público de, entre aspas, baixo escalão que estará aí atuando nessas escolas e também a não garantia, por mais que a base do PT, ou melhor, a base não, né? O próprio PT, as vereadoras petistas da Câmara de São José dos Campos
aliadas aí com a questão dos professores, acabam tendo aquele papel, como já dissemos antes, né, da legalidade, do reformismo, que claro, ninguém está dizendo aqui para tacar fogo em tudo, né, mas a grande questão é você procurar dentro da legalidade, evidentemente, mas também procurando o seu papel de luta, de reivindicação, até porque não é uma simples questão burocrática de ir lá e mudar a natureza do colégio, né? Ah, é do estado, vocês querem municipalizar? Tá bom, ponto, municipalizou, agora a cidade que cuida. É uma questão mais complexa e, como dissemos, que não tem ainda as garantias de fato do que será dos professores a partir de então. E essa é uma das reflexões importantes que a gente precisa fazer e estabelecer aqui. Capite? Agradeço aí a participação de todos vocês, como sempre. Muito bom estar aqui conversando, produzindo, ser ouvido e, obviamente, ouvir, ler. Bom, ter sempre vocês por perto, né? Para a gente estar podendo para a gente estar podendo conversar, para a gente estar podendo se ouvir e, claro, trocar algumas ideias que eu acho que é o mais importante antes de tudo. Perfeito? Fiquem aí com Deus, então, um ótimo final de semana e fechando aqui o nosso Notícias Comentadas do dia de hoje.